Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Theo Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai retomar o papo da semana passada, do nosso último episódio, quando a gente começou a falar sobre o papel das matriarcas no judaísmo e paramos ali pelo meio da história de Rebeca, também conhecida como Rivka. A gente falou, como disse o Theo, né? Previously on Torá com Fritas. No último episódio, a gente parou ali mais ou menos no momento em que Jacó fazia seu cozidão de lentilhas, que Jacó ficava mais em casa, era um cara mais das tendas, um cara pouco de sair, ele era um cara mais tendeiro, porque naquela época não tinha muita expressão não era caseiro. E o irmão dele, Esaf, que já era um cara aí mais do crossfit, mais de sair, de virar uns pneus de carro de boi e coisas do tipo, caçava, trazia os bichos de volta e dizem que cozinhava bem também. Chegou um dia da caça com muita fome e viu que o irmão já tava ali fazendo sua comida, sentiu o cheiro da comida e pediu se ele podia dividir a comida com ele. E Jacó falou, tudo bem, eu divido, mas vai custar, não vou fazer de graça, não sou bonzinho. E o Esaf tava com muita fome e queria muito comer aquilo e falou, tudo bem, faz teu preço aí que eu pago. Quanto você quer? Aí o Jacó falou, então, a gente é gêmeo, mas você é primogênito porque você saiu antes de mim. E o primogênito tem benesses e vantagens e eu queria essas benesses e vantagens. Então, a sopa vai te custar a sua primogenitura. A gente vai inverter isso aí. Se você quiser, ele já tava assim com a cuia ali, cheia da comida, só passando embaixo do nariz do irmão, falou, tu quer? Custa. E aí ele falou, tá bom, eu posso pagar esse preço, eu pago. Me dá aí essa comida. E aí comeu e seguiram a vida. Você sabe que eu gosto muito daquele ditado que diz quem conta um conto aumenta um ponto, né? Entre a forma que está escrito na Torá, tão resumida, e a forma que a Ângela conta, assim, é um midrash dentro da própria contação de história. E, na verdade, é isso que é o midrash. É quando o cara está contando uma história e falta dados no texto e a pessoa completa lacunas. É uma das formas de midrash, não é a única forma, mas é isso. É também o que conta um conto aumenta um ponto. Mas é isso mesmo. No último capítulo, a gente viu exatamente isso, como o Esav vendeu a sua primogenitura. Ele fala para o Yaakov, eu estou quase morrendo aqui de fome, e o que me serve a primogenitura? Me dá de comer logo. E aí o Yaakov fala para ele, me vende, tipo, declara agora, claro como o dia, ele fala em hebraico, que você está me vendendo. E aí ele fala, eu estou te vendendo mesmo. E assim o texto diz, ele desprezou a primogenitura. E o que tem a ver toda essa primogenitura, né? São as tais benesses aí que a Ângela falou. Na antiguidade, o que você tem da primogenitura não são todos os filhos que herdam uma quantidade igual. Esse é um avanço do direito no mundo. Até pouco tempo atrás, no direito, a herança não passava de maneira igual. Daí, historicamente, todas as brigas que sempre haviam em família na herança. O direito tenta resolver isso com a divisão igual e as brigas continuam existindo. Isso não mudou nada porque a humanidade é a mesma. A humanidade é a mesma, então sempre vai ter gente tendo alguma discussão em relação a heranças. Mas basicamente o que acontecia na Idade Antiga, naquela sociedade, eu vou chamar de sociedade dos hebreus, mas provavelmente isso já era assim na Babilônia, de onde o primeiro hebreu tinha vindo, ou aqui na terra de Canaã, eu não sei. Enfim, era amplamente difundido que o primogênito recebia toda a herança de bens do pai e o papel de administrador dessa herança. Os outros filhos todos, eles tinham que se virar depois e criar o seu próprio patrimônio, e aí ele passaria para o seu primogênito e assim por diante. Ou depender, talvez, de uma boa vontade do irmão, né? Se o irmão fosse um cara mais legal ou desprendido, assim. É claro que quando a gente fala de parte desse patrimônio, isso é interessante, porque aí tá a ideia da origem do tal do dote. Parte
do patrimônio desse não primogênito, ele acabava começando começar a ser formado no momento de um casamento. Quando ele fazia essa aliança de casamento com uma outra mulher, o pai daquela mulher, ou o irmão, se o pai já tivesse ido e agora o irmão primogênito que administra, ele banca parte é o dote, né? Ele banca parte do começo desse patrimônio, e a gente vai ver que isso vai acontecer mais tarde. Então é assim que funcionava, por isso que a questão da genealogia, por isso que a questão da primogenitura era tão importante nesse contexto, né? O que Yaakov está querendo é uma espécie de vantagem, então aqui é o lado onde a gente expõe o lado menos agradável do Yaakov, e de novo, como a gente já falou antes, né? O legal do texto bíblico é que ele não faz esse juízo de valores, ele expõe mesmo as pessoas, as coisas boas e as coisas ruins. Ele Porque o objetivo, né, do texto o objetivo do texto não é criar um monte de figuras sagradas e santas, mas sim contar uma história, né? E Yaakov então quer essa primogenitura. E assim é vendida a primogenitura quando eles são adolescentes, né? Jovens, né? São jovens, eu diria mais jovens do tipo 15 anos do que jovens do tipo 20. Eles são mais jovens do tipo adolescente mesmo, do que jovens já em idade de casar. Mas a gente lembra da história, a Rebeca gosta mais do Yaakov, o Isaac gosta mais do Esav, e a história vai continuar, vai pular alguns anos aí Isso pra é bom frente. na Bíblia também, né? Porque você tá lendo o negócio, quando você já 7 anos depois, você fala, nossa, e nessa lacuna de tempo assim, não né? aconteceu nada, né? Só fala assim, né? Houve fome na terra, havia um rei pulando de tal e tal. Aí conta uma história desse rei e depois volta para aquela história. Então essa história serve de interlúdio, para você entender que passou algum tempo. Isso é muito interessante. E às vezes o que acontece é apenas e foi depois dessas coisas e aconteceu tal coisa. Esse depois dessas coisas são várias coisas que não estão narradas no texto. Não é a coisa que foi narrada imediatamente anterior. Isso também precisa entender como que funciona essa técnica da narração bíblica nos tempos da Torá. O fato é que anos depois, algum tempo depois... Eu ia falar que Manuel Carlos se serve muito desse recurso. Desse recurso. Eu lembro, em 1997, quando estava no ar a novela Por Amor, a primeira exibição da novela, eu tinha 11 anos, 12, e eu lembro que aparecia assim, capítulo sim, capítulo não, semanas depois, 15 dias depois. Isso é um recurso que aparece em novela, mas nessa novelinha específica isso aparecia tanto que virou uma brincadeira entre mim e a minha mãe. Porque a gente falava, quando você começa a notar que tá aparecendo isso o tempo inteiro, sabe? Então, Manuel Carlos também se servia, né? Muito desse recurso. É um recurso que existe em cinema, existe tudo mais. Realmente o exagero é que provoca essa surpresa, né? Essa estranheza e tudo mais. Mas enfim, anos depois, o Yitzhak já está doente, ele está cego, a gente chegou a comentar sobre isso, que o Midrash vai dizer que essa cegueira não é uma cegueira física necessariamente, mas sim porque ele fazia preferência entre um filho e outro, através de um interesse. Então essa cegueira é uma cegueira moral. Outro Midrash vai dizer, não, é uma cegueira moral, mas que acabou levando a uma cegueira física, e por isso ele não consegue distinguir entre os dois filhos. Não importa, porque a Torá não diz nada disso, ela não tem juízo de valores, mesmo. Ela simplesmente diz que ele não enxergava, estava lá deitado, doente, e disse para o Esav caçar ali alguma coisa e fazer algum assado gostoso e trazer para ele, porque ele estava com muita vontade. E o Esav vai, pai velhinho já, então o Esav sai para caçar e preparar algumas coisas. Como o Esav saiu, a Rivka olha para o Yaakov e fala, essa é a hora, tá? Teu pai, pelo visto, tá nas últimas. O que é engraçado também, porque a Torá vai narrar a morte de... anos depois. De Yitzhak, depois de 20 e tantos anos. Então ele está no leito de morte um tempão. Todo mundo achando que daqui a pouco ele vai, mas ele ainda viveu mais outros 20 e poucos anos. Mas enfim, a Rebeca chega pro Yaakov e diz, é o seguinte, teu pai está nas últimas, teu irmão saiu, vamos aproveitar esse momento aqui, e ela faz um bem bolado ali. E aí essa é a parte que a gente olha para a Rivka e fala assim, mas que salada
salafrária, né? Tá privilegiando Miserável, o filho. miserável. Não, justamente porque é aquela coisa que, quando a gente lê o texto, em geral, dá a impressão que a Rivka tem uma atitude não boa. E por isso foi uma surpresa para mim quando o Midrash veio falar, não, o Yitzhak é que tem um comportamento não bom, porque o amor dele é interessado, enquanto o dela é desinteressado. Enfim, a gente não vai ficar sabendo, né? Você tem que escolher aí o que você acha dessa história, porque a história não está contada nesses mínimos detalhes. O fato é que ela propõe para o Yaakov o seguinte, ela prepara uma pele de um animal, a gente falou na outra aula que o Esav era peludo, aí envolve o braço do Yaakov nessa pele de animal, para o Yaakov ficar peludão, e ele chega lá... Ela prepara, né, ela comida. Prepara umas comidas, ele chega lá, o Yaakov, pro pai, e fala, ô pai, trouxe aí as comidas que você me pediu. Aí ele fala assim... É meio Chapeuzinho Vermelho, né? É meio Chapeuzinho Vermelho. Ele fala, quem tá aí? Aí ele fala assim, sou eu, o Esav. Esav, por que essa voz tão grossa, né? Não, aí ele fala assim, Esav, mas a voz parece do Yaakov. E aí ele pega o braço do Yaakov e sente que é peludo e fala assim, nossa, que estranho, porque o braço é do Esav, mas a voz é do Yaakov. Isso também vai dar margem para o Midrash dizer que na prática o Yitzhak sabia muito bem o que estava fazendo. Porque era uma pele Porque o de Midrash bicho está tentando peludo, justificar. né? Não, o Midrash tenta justificar como pode ser que um filho engana o pai não percebe e tudo mais. E como o Midrash está enxergando a história depois, ele está olhando para trás, ele está olhando 1000 anos para trás, ele está vendo toda uma história que se justifica e os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Então, essa coisa do Isaac preferir o Esav não é exatamente a melhor das histórias. Você precisa dar um jeito aí de resolver isso. Então aí o Midrash vai dizer que não, tá vendo? Ele já sabia, a voz é de Yaakov. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Isso é o Midrash. Na prática, o que o texto diz é, o Isaac come e fala, eu vou te dar a tua bênção agora. O que é dar a bênção? Dar a bênção era a forma verbal de se transferir os direitos de propriedade e de administração desse patrimônio para o teu primogênito. A gente pode discutir um monte de coisas aqui. Mesmo que Yitzhak tivesse transmitido esses direitos a Yaakov, o fato do Yaakov não ser o primogênito de fato não tornaria nula a transmissão que o Yitzhak fez? A gente poderia advogar, né? Aí alguém poderia dizer, sim, mas como havia tido uma venda da primogenitura, então o Yaakov é um primogênito legítimo, então o direito dele é receber essa primogenitura. Enfim, e daí todo o conflito que vai ter entre Esav e Yaakov com relação a tudo isso. Mas o fato é que o Yitzhak transmite o seu patrimônio, o seu direito de administração para Yaakov. Nisso chega Esav e vai levar lá a comida para o pai. Chega lá com a comida e o pai já empanturrado fala, mas você estava aqui agora há pouco. Ele fala, como assim? Não, acabei de chegar. Ele fala assim, não, eu já comi e já... já passei a bênção aí, as já coisas tá tudo no seu nome. E aí o Esav entende e fala, mas 2 vezes ele me roubou. Ele me roubou quando me fez vender a primogenitura, porque aqui tem o outro advogar, né? Foi uma venda de livre e espontânea vontade ou foi uma venda coercitiva? Né? Então, tudo foi isso... meio coagido aí, né? Ele foi coagido a vender, estava para morrer de fome, ele estava dizendo. Então, aí ele fala, ele já me roubou 2 vezes e tudo mais, não sobrou uma bênção para mim, pai? E o pai fala assim, não, a minha bênção eu já dei. E abençoa ele em seguida. E aí você olha e fala... Ele tira o corpo fora pelo não útil, né? Mas não entendi isso aqui. O que acontece é, sim, ele abençoa o filho, mas não é a bênção da transmissão do patrimônio. Uma coisa é o ato simbólico não, de fato, né? O ato jurídico dessa transmissão. A outra coisa é uma bênção, que você diz, que sejam as coisas assim. E o Esav sai igual o canarinho da seleção, né? Todo mundo conhece a expressão, canarinho pistola, né? O canarinho pistola. Ele sai pistola
janela do quarto e com ganas de matar o Yaakov mesmo. E a Rebeca ouve isso e fala, ih, agora ferrou, porque ele tá querendo matar o Yaakov. E aí ela fala pro Yaakov, ó, teu irmão tá querendo te matar. Não não tô falando isso de maneira figurativa. Não é figurativo, e ele é perigoso porque ele é grandão, ele é dado à caça, certo? Ele sabe usar um arco e flecha, então se eu fosse você, eu me pirulitava. E o Yaakov, então, vai fugir. E ela dá a dica, né, de pra onde ele pode ir. E ela dá a dica, ela fala, vai pra casa do meu irmão, o Lavan, que é aquele interesseiro lá, que lá atrás tinha olhado pro Isaac e falou, opa, isso aí vai ser bom, esse casamento aí. Pra minha irmã. Aí o Yaakov foge para casa do Lavan. E lá com o Lavan, e aí o texto diz que o Esaú fica na casa dos pais. E se casa e tudo mais, depois o texto vai retomar essa história. O Yaakov foge para Lavan e lá ele conhece a filha do Lavan. Na hora que ele chega, né? Porque ele chega ali nas terras e ele vê que tem um poço coberto e estão chegando ali uns pastores com as suas ovelhinhas e não sei o que, e o poço tá coberto com uma pedrona, né? E aí ele fala, por que vocês não dão aí a água para as ovelhas beber, gente? Não, tem que esperar todos os outros pastores chegar pra gente abrir o poço e todas as ovelhas beberem ao mesmo tempo. E aí começam a chegar, vão chegando. Não é exatamente isso. A Raquel é a filha do Lavan, que ela pastoreia ovelhas, e Rachel significa ovelha. Ah, é? E ela... Porque eu gosto da cena que daí ele vai do CrossFit, né? E tira a pedrona. Então. E eu tava lendo aqui na Torá do Rumash Plaut, e aí eles falam, até boa essa parte, que tem os, como é que chama? Os comentários, as notas de rodapé, fala assim, removeu a pedra. Erguer e lançar pedras pesadas eram uma antiga forma de provar valor. Jacó mostra sua força a fim de impressionar a velha mulher, corroborando aí o que a gente tinha falado antes do negócio. A humanidade não mudou. Exato. Então, os pastores estão lá fazendo a fila para dar de beber e tal, mas obviamente ela, como pastora, ela vai ficando por último na fila, porque é assim que se trata a mulher. E aí, quando ele chega, o Yaakov chega e olha para ela e fala, Aí ele vai lá, todo fortão, e tira. O que é estranho, porque ele é o cara caseiro. Forte, né? O texto em nenhum momento até agora descreveu ele como um cara fortão, mas ele vai lá e tira realmente a pedra de cima do poço e bota ela para frente da fila, turma, né? Da frente da fila. Aí ela dá de beber para a ovelha, aquela coisa, dá de beber para ele. Então tem também esse outro simbolismo de que ela agradece isso. Uma coisa mais preciosa que existe no Oriente Médio, que é a água, não é o petróleo, tá? A coisa mais preciosa que existe no Oriente Médio é a água. Por isso que furaram tanto procurando água e achavam petróleo. Essa é a questão toda. Só uma fofoca médio-oriental. Uma vez eu ouvi dizer que um dos símbolos de riqueza do Saddam Hussein, ele tinha um monte de casas, de não sei o quê, e que numa das casas ele tinha um chafariz de água. Chafarizes são símbolos de muita riqueza, de riqueza, né? E de poder. Então, do mesmo jeito que em outras civilizações se erguia obeliscos, os romanos erguiam obeliscos, né? E também faziam arcos do triunfo. Então, essas construções demonstram o poder. No Oriente Médio era comum criar jardins artificiais com água, né? Inxalá, com muita água, né? A água era o que... Era o canal, né? A água é o que canal. mostra a riqueza. Realmente é o que todo mundo está em busca de. E aí ele acha ela gatíssima, né? E tal, ele fica afim dela e tal, ele vai falar lá com... Um pedaço aqui que eu li. Para. Tem como é que é o... João Kleber. O João Kleber. Não, mas é que tem esse pedaço aqui que eu achei muito saliente. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, com o rabo... Não, peraí, dá a referência, senão a gente não acha. Que capítulo a gente tá? 29. 29, versículo 10. Ok, pronto. Quando Jacó viu Raquel... Eu tô achando que a gente tá na Rede Record, né? Que vai aparecer embaixo da tela, que é podcast. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, com o rebanho de seu tio Labão, Jacó se aproximou, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio Labão. Então Jacó beijou Raquel. Tá aqui, ó. Achei que beijo é esse, Ângela? É tipo, nossa, você é minha prima, ei, deu um
beijinho. Achei normal. saliente. Inclusive para essa época, não tinha esse negócio de abracinho. Não sei. Judeu gosta muito de dar beijinho. Gosta, né? O judeu tá sempre dando beijinho. Gosta, Árabe né? também, tá sempre dando beijinho. Quando negócio de Oriente Médio. Exato, né? Mas... Um encontra algum querido da família, já sai dando beijo. Mas aí... E começou a chorar alto. Provavelmente estava feliz que, finalmente vou ter aqui onde amarrar meu bode, né? Que eu cheguei na casa do meu tio, que era o que eu tava procurando. Eu entendo isso, não tinha né? um endereço direto, só sabia mais ou menos onde era. Achei alguém que vai me levar até lá. A filha do meu tio, ok, né? E tem uma coisa, né, na cultura médio oriental, assim, do laço de sangue da família. Então, tipo, você chega, é meu tio, você pode nem conhecer o sobrinho, mas acolhe, dá de comer, né? Exatamente. Bom, então é justamente aí que ele vai para casa do Lavan e meio que apaixonadão já pela Raquel, né? Já gostou aí do que viu. Ele diz para Lavan: olha, eu tô afim de casar com a tua filha. Viu hoje, né? Acabou de encontrar, já quer casar. Tô afim de casar com a tua filha e por ela, porque ele não tem dinheiro para pagar, né? E por ela eu trabalho para você por 7 anos. E logo antes disso, né? Quando ele chega lá e vai conhecer o tio, ele vê a outra prima também, né? Que é a irmã mais velha, a irmã mais velha Leia. da Raquel, que é a Leia. E a Torá descreve aqui, Gênesis capítulo 29, verso 17, os olhos de Leia eram apagados, mas Raquel era bela de corpo e de rosto. Ou seja, a Leia era um pouco sem graça, né? E eu achei muito interessante essa descrição dela ser sem graça, porque os olhos são apagados. Engraçado. Em geral, o Midrash e a tradução da Sefer, por exemplo, fala que os olhos dela são ternos. Outra tradução fala dos olhos dela serem olhos que parecem tristes. Aí eu gosto de descrever isso, eu vou fazer igual o vídeo famoso lá. Eu tenho pra mim que é tipo uma Carla Pérez, lá do vídeo famoso. Eu tenho pra mim que os olhos da Leia parecem com os olhos da Britney Spears. A Britney Spears tem os olhinhos assim, parecem caídos, assim, né? Naqueles olhinhos caídos, parece que ela tá triste o tempo todo. Pode ser. Eu tenho a impressão que é esse tipo de descrição. E realmente, da Raquel se fala que ela é Yefat Maré, é bonita de se ver, e Yefat Toa, e é bela nas suas qualidades, né? É uma pessoa de boas qualidades e também é uma pessoa bonita. Isso é interessante porque esse termo é utilizado no texto anteriormente quando o Isaac vê a Rebeca. E ele vê a Rebeca e o texto diz que ela era bonita de se ver e também tinha qualidades bonitas. Então, é uma repetição do tipo de história. O texto está querendo dizer que realmente a mulher por quem o Yaakov se apaixonou é a mulher que combina com a alma dele. Agora, tem aqui uma coisa curiosa também, porque entre as duas filhas, ele fica apaixonado pela mais nova, não pela primogênita, entre aspas, não pela primogênita. Olha que bonito que o texto faz. O texto está fazendo aqui exatamente a mesma coisa que fez anteriormente. Ele não é o primogênito, ele se apaixona não pela primogênita. Embora não exista o conceito de primogênito, eu estou querendo dizer a filha mais velha. Mas isso é uma questão, né? Porque a filha mais velha tinha que ser casada antes da filha mais nova. Aí, tá vendo? A Ângela aí trazendo spoiler da Bíblia. O que acontece é, o Yaakov realmente fala, eu trabalho 7 anos pela Raquel. O Labão fala, ótimo, vamos preparar a festa do casamento. E já prepara naquele mesmo dia. Já está acertado que você vai trabalhar 7 anos depois disso. As pessoas acham, às vezes, que ele trabalhou 7 anos e só depois de 7 anos se casou. Não, ele se casa no mesmo dia ali, ou nos próximos dias. Uhum. Só para dar tempo de temperar o carneiro, né, também. Exato. E aí, então, ele começa no emprego novo dele de 7 anos trabalhando de graça como servo. Só que daí o que acontece? O Lavan prepara o casamento, entra a noiva ali, casamento à noite, sabe como é que é? Entra a noiva ali com véu. Né? Naquela idade da Bíblia, né, que não tinha luz elétrica. Exato, naquele momento onde não tem luz elétrica
elétrica e tudo mais. O Yaakov se casa, vai para a tenda, consuma o casamento, if you know what I mean. E aí, no dia seguinte, quando o sol nasce, ele olha para o lado, parece cena de filme de comédia, né? Olha para o lado e fala, ai meu Deus, o que eu fiz, né? Ele olha e ele descobre que ele não estava com a Raquel, e sim que ele estava com a Leia. Ele sai direto e vai falar com o Lavan e fala... Essa não era minha noiva, não. A gente combinou a Raquel, caramba. Aí ele fala assim, não, mas sabe como é que é? Aqui na nossa terra não é comum que a mais nova case antes da mais velha, porque, sabe, né? Desvaloriza a mais velha, né? É tudo negócio. Então, não é bonito que a mais nova se case antes da mais velha. Então, eu te dei a mais velha. Ele fala, tá, mas... Não era quem eu queria. Não me resolve, porque eu tô querendo a mais nova. Aí o Lavan fala assim, não tem problema, então você me trabalha outros 7 anos, e aí fica 7 anos pela Raquel, e aí você já casa com ela agora, e aí você já tem agora 14 anos. Assim, o Lavan faz com que costura um acordo que para ele é ótimo. Ele vai ter um trabalhador gratuito por 14 anos lá, que está preso, digamos assim, na sua casa, ali, né? Por contrato, porque afinal de contas desposou as duas. E aí, quando, né, aqui fala também, vamos voltar aqui, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 29, verso 24, Labão deu sua serva Zilpá a sua filha Leia para ser sua serva. Então, já ele leva uma esposa já com uma serva para ajudar ali a cuidar da casa e tal, que era um presente. Exato, isso comum. É parte do dote. Do dote, exato, parte do dote. Ele fez o acordo, Yaakov faz o acordo de, entre aspas, compra, né, do bem dele, mas esse bem vem com vários opcionais. Com adicionais. Que ela não é opcional, a serva vem, exato, ela é um adicional. Exato, é um adicional. Não, eu rio e falo assim, porque simplesmente era assim que era visto. Era uma transação comercial, né? Era uma transação comercial, a gente tem que entender isso, que na antiguidade era assim que era feito. Isso não quer dizer que, nossa, então você está dizendo que é assim e que tem que ser assim? Não tem que ser assim, mas é simplesmente um fato histórico. Era assim. E parte dessa transação tinha as coisas que vinham junto com essa esposa, que, aliás, só para fazer um adendo aqui, não vamos entrar nisso muito profundamente, senão dá outro episódio. Na Ketubá, no contrato de casamento do judaísmo, de acordo com a lei judaica e tudo mais, de novo, não vamos entrar. Existe um valor lá descrito, esse valor hoje é nada, mas é um valor simbólico, e também já era nada antes, era um valor simbólico. Mas existe um acordo dentro do contrato de casamento de que o marido, no caso da falta dele, ou seja, se ele morrer ou se eles se separarem, ele tem que garantir o sustento dela por um período de tempo determinado, tá? Então existe um dinheiro da Ketubá, o Kesef HaKetubá, não é o dinheiro da compra, entre aspas, tá? A Ketubá tem um valor que ela escreve, esse é o valor da compra, entre aspas, porque o valor era tipo 10 centavos. Não é que a mulher valia pouco, era simplesmente para que todo mundo pudesse casar. Foi assim que os rabinos fixaram, um valor que todo mundo podia ter acesso. Porque senão a pessoa ficava, não posso me casar nunca. Então é um valor simbólico, não é uma compra mais. Na época dos rabinos já não é uma compra como era na antiguidade. Tipo, na antiguidade o cara tinha que trabalhar 7 anos, né? Ele não tinha dinheiro para pagar, ele trabalhava 7 anos. Ao mesmo tempo, existe uma cláusula na Ketubá que fala desse valor, que no caso da falta dele, ele passa pela... E esse dinheiro que é chamado de Kesef HaKetubá, ninguém nunca viu. Esse dinheiro tá, tipo... É tipo um seguro. Você não vê o dinheiro do seguro. Você tá pagando pelo seguro e na hora que você precisar, se você precisar, você vai ter esse dinheiro de volta, né? É a mesma coisa que é semelhante aqui. Então, esse Kesef HaKetubá, na lei judaica como existe hoje, existem condições que vão estabelecer. Num caso de divórcio assim, assado, a mulher sai com o Kesef HaKetubá. Então não adianta... Por isso que tem toda essa discussão, às vezes, que a gente vê, que a gente tocou nesse assunto quando falou sobre casamento e sobre divórcio, que existem conflitos que, às vezes, o casal se separa no mundo civil e o homem fica retendo a Ketubá. O que é retendo a Ketubá? É não dar o guete para a mulher. Por que ele não dá o guete? Para não pagar. Porque o guete é que obriga ele a pagar X ou Y ou Z, do ponto de vista
besta da tradição religiosa. E isso ele deixa a mulher amarrada, né? Que esse é o caso da Aguná. A gente falou sobre isso. A gente até recomendou o filme da Viviane Amsalem, o julgamento de Viviane Amsalem, que é um caso típico de Aguná. Então, são duas coisas diferentes. Então, não vamos confundir a Ketubá que existe hoje e o casamento judaico como ele existe hoje com o casamento bíblico. São duas coisas completamente diferentes. E para isso a gente tem que estabelecer qual é o contexto histórico efetivamente ali no mundo antigo. E no mundo antigo é isso. Então, o Yaakov acabou ficando amarrado por contrato por 14 anos com Lavan, trabalhando para o Lavan, gerando riqueza para o Lavan e casado com as duas filhas. E aí começa a acontecer o problema. Se é essa sociedade onde se espera o primogênito e tudo mais, obviamente o Yaakov... Cadê os filhinhos? Quer ter filhos. E aí ele tenta, obviamente, tanto com a Leia quanto com a Raquel, porque são ambas as esposas dele. E nenhuma consegue dar filhos. Né? Mas... Não, a Leia dá um filho dá primeiro, filho, certo? Né? Aqui, Gênesis dá o filho de 29. Yehudá. 29 Nasce e 31. o primeiro filho. Esse primogênito é o Yehudá, que vai dar origem lá, mais tarde, à tribo de Yehudá, que dá origem à terra de Yehudá, que é a Judéia, e é essa terra aqui. Essa terra de Israel. Mas o que acontece aqui, né, em Gênesis 29, Labão deu então sua serva Bilá para sua filha Raquel como serva. Então Raquel casou-se com Jacó, e Jacó também fez amor com Raquel. Ele amava Raquel, por quem servira Labão por ainda outros 7 anos, muito mais do que Leia. Essa tradução parece uma tradução meio novela... do Plaut. Sim, isso é que eu acho interessante. Ela esse é legal fez que ela é amor. historinha. Então, mas tipo, existe uma coisa em tradução, em teoria de tradução em geral, não só tradução bíblica, mas em tradução bíblica se vê isso gritantemente também nos filósofos gregos antigos, que é a teoria de domesticação do texto ou estrangeirificação do texto. A estrangeirificação é o seguinte: eu sou tão fiel ao texto original, que daí quando eu escrevo ele em português, eu entendo ele enquanto língua portuguesa, mas parece truncado. Por quê? Porque a estrutura toda que eu estou usando é a estrutura da outra língua, são os termos da outra língua, é a forma de falar da outra língua. E a domesticação do texto é quando você adapta tudo, é quase uma transcriação do texto. Você pega o texto que existe e conta ele com as suas palavras na língua que você está traduzindo. As duas são teorias aceitas e legítimas, mas, obviamente, o advogado de uma teoria e o advogado da outra vai atacar um a outra, né? Então, um vai atacar essa teoria, vai dizer, você descaracterizou o texto, você está mudando o texto original, enquanto o outro vai dizer, não, você é que está tornando o texto ilegível, ele passa a ser incompreensível, né? Porque o texto aqui, o original em hebraico, fala de conhecer, e conheceu também a Raquel, que é o tal do conhecer no sentido bíblico que as pessoas falam. Eu gosto muito dessa expressão. A expressão é ótima, porque ela vem de um fato objetivo, de que o texto em hebraico escreve conheceu fulano, e a gente entende pelos comentaristas, isso foi transmitido por todas as gerações dos comentários judaicos, e depois pelos comentaristas cristãos, de que esse conhecer significa ter relações sexuais, e então as pessoas começaram a falar, não, conheceu no sentido bíblico. E aí o Plaut vai aproveitar e falar, bom, todo mundo já sabe que esse conheceu é o sentido bíblico, então vamos falar com todas as palavras na nossa língua de hoje, o que quer dizer isso? E como o texto diz que conheceu a Raquel e amou Raquel mais do que Leia, então, ótimo, posso usar aqui, fez amor. Eu gosto. É bonitinho, né? Fica uma contação de história mais palatável e mais fluida atual também, nossa, né? Mais atual, mais fluida e tudo mais. E aí o que acontece em Gênesis 29 e 31, agora, ao ver que Leia era desfavorecida, o Eterno abriu seu útero, enquanto Raquel não tinha filhos. Leia então engravidou e gerou um filho, que chamou de Ruben, porque ela disse, o Eterno viu minha
aflição. Sim, agora meu marido irá me amar. Novamente ela engravidou e gerou um filho, e disse, o Eterno... Pera só um pouquinho. Não vamos passar por todos os círculos, são 12 no final das Não, contas. a gente Mas chega em 4 aqui. mas espera aí. Não, é porque o texto não faz sentido. Deu o nome de Ruben, porque o Eterno viu a minha aflição. O que isso quer dizer, né? Então, é que Ruben, Reuven. Então, são duas palavras. Reu, do verbo lerot, que é ver, e Ben, que é o ven, né? Ben, que é filho. A mesma coisa com Yehudá. Ela agradeceu a Deus, e por isso deu o nome de Judá. Isso não faz o menor sentido em português, mas é porque Yehudá vem da raiz do verbo lehodot, agradecer. Então, ela agradeceu a Deus e dá o nome de Yehudá. E aí vai ter a questão que Raquel viu que não gerava filhos para Jacó e passou a invejar sua irmã. E aí ela disse a Jacó, faça-me ter filhos, senão sou uma mulher morta. E aí ele fica irritado com a Raquel e fala, por acaso eu estou no lugar de Deus que negou a você o fruto do útero? E aí ela fala, bom, então tá bom, aqui tá a minha serva Bilá. Deite-se com ela e faça com que ela dê a luz sobre os meus joelhos. Assim eu também poderei ter um filho através dela. Isso é exatamente aquilo que a gente tinha falado que aconteceu com a Sara lá atrás. Essa é a fórmula jurídica da adoção dessa criança como parte da sua própria família. De novo, nem Zilpá nem Bilá são matriarcas. Os reformistas vão discordar de mim, mas juridicamente, historicamente falando, não são. As esposas são Raquel e Leia, e as servas são como que, contexto histórico, gente, pelo amor de Deus, hein? São como que ferramentas delas e que elas dispõem dessas ferramentas da forma que elas quiserem. E aí, então, no caso da Raquel, ela dispõe Bilá para Yaakov faz o tchan-tchanzinho com ela, e quando ela engravida e tal, ela vai, conhece ela no sentido bíblico, e aí, quando ela vai ter o filho, terá o filho sobre os meus joelhos. Isso é uma fórmula. As pessoas às vezes ficam achando que a Bíblia é mais literal do que ela é. A gente não pode esquecer que toda linguagem tem um campo de figuração. Toda linguagem tem algum campo de ideia figurativa. Essa coisa da gente ler a Bíblia e achar que tudo na Bíblia é literal, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando ela fala isso, ela não quer que na hora, tô lá com as dores de parto, vem aqui, senta perto do meu joelho para o filho sair perto do meu joelho. Não é isso. É uma fórmula. É como dizer assim, na hora que nascer esse filho é meu, e ela já faz isso a priori, ou seja, é uma barriga de aluguel. Eu não estou dando ela para você como esposa, eu estou utilizando ela como um útero para mim. Uhum. É uma barriga de aluguel, né? Mas olha a diferença. A diferença é, eu não estou dando, Raquel, mulher, não estou dando essa mulher, Bilá, como esposa para você. Ela é um instrumento. Ela não passou a ser sua propriedade, seu Jacó. Ela continua sendo a minha propriedade. Ela é meu útero nesse momento, por procuração. Quando você tem relação com ela, é como se você estivesse tendo relações comigo. E o útero dela é meu, não é seu. Por isso que eu digo que, do ponto de vista objetivo, histórico, jurídico da época, essas duas mulheres, Bilá e Zilpá, não são matriarcas dentro do povo judeu. Uhum. Não, isso tudo enquanto eu tava lendo aqui, a gente tava conversando. Você assistiu a série ou leu o livro do Conto da Aia? Não. Cara, é isso, assim. Para os nossos ouvintes que não conhecem, se quiser... Não é spoiler da série, mas é o seguinte. Num futuro distópico, os Estados Unidos virou uma teocracia evangélica. Eu não sei quão distópico e quão longe do futuro estamos quando a gente fala disso, mas, né, os Estados Unidos virou uma teocracia evangélica e o que acontece é, quem tá no alto comando são homens casados, obviamente, porque tem que ser casado. E o que acontece é, tem uma taxa de infertilidade muito alta, pelo que falam no livro e na série, especialmente entre as mulheres e alguns homens também. E aí, as esposas desses comandantes têm aias, têm servas. E aí é isso, o cara transa com a serva pra ela engravidar no lugar
da mulher. É bem por aí. E o filho, assim. e o filho é da mulher. entendido, o filho é entendido como filho da esposa. O filho é da mulher e do comandante. Não tem nem. Na hora que ela termina ali de cumprir a função dela, ela passa pra outra casa. Acho que dá um tempo de descanso só pra ter o resguardo, mas assim, não é nem pensando no bem-estar da mulher, é pensando em quando ela vai poder ter outro filho. Tipo, não dá pra ter filho um atrás do outro, né? Tu precisa esperar um pouco. Apesar que, não sei, conheço pessoas que têm irmãos que nasceram no mesmo ano. Tem toda a questão do tempo de resguardo e tudo mais para evitar justamente Esse tipo, uma gravidez atrás da outra pode ser prejudicial. Aliás, tem lei sobre isso na Torá, né? De quanto tempo a mulher, depois de dar à luz, ela fica no chamado estado de impureza. A gente pode fazer um episódio inteiro sobre a questão de impureza e pureza na Torá. Só long story short, não é sujeira, não é limpeza, e nem é apenas estado de aptidão ritual ou inaptidão ritual. Tem outras questões, e no caso, a Torá determina que existe um período depois de dar à luz em que a mulher não pode ter relações sexuais com seu marido. É basicamente o resguardo. E aí no conto da Aya acontece isso, assim, na hora que a Aya tem o filho ali pra família onde ela tá lotada, ela recebe outro destacamento e ela vai ser lotada em outra família. Ela é uma serva pra isso, a função dela na sociedade é essa. E é muito parecido, inclusive até, é que daí, como é uma teocracia, né, é uma coisa doida, assim, eles levam a Bíblia ao pé da letra nessa sociedade. E aí sim, nasce... dentro de uma leitura fundamentalista desse trecho. Exatamente. Aí eles interpretam literalmente. É uma loucura, assim. E o filho da família. Não é da serva, não... Voltando, todos esses filhos que nascem, seja para Leia e para Zilpá, são da Leia, e todos esses nascidos da Bilá são da Raquel. Mas a Raquel, até então, ainda não tem filhos dela mesma. E isso vai ser o mote. Por que a gente está trazendo tudo isso aqui? Quais são os filhos? Não sei o quê. Nada disso é relevante do ponto de vista objetivo agora para o podcast, tá? Existem comentários e comentários em relação a tudo isso, mas não é relevante aqui qual filho é de quem e tudo mais. O fato é que a Raquel vai seguir sendo essa, e dentro dessas 4, né, as 2 esposas oficiais e as 2 servas, ela é a única que ainda não engravidou, até que finalmente ela engravida e dá à luz a Yosef. E aí Yosef passa a ser aquele que o texto vai descrever como o filho preferido de Yaakov. Porque é o filho da mulher que ele gosta, né? Porque é o filho da mulher que ele queria lá no primeiro momento. Pra ele tava bom só essa. Só essa mulher. Ele não queria a outra esposa, ele não queria nenhuma das 2 servas, e do ponto de vista objetivo dele, se demorasse tantos quantos anos para ele ter um filho com a Raquel, tudo bem, ele tem histórico na família. O avô dele foi ter filho com 100 anos, certo? O Abraham foi ter... Tudo bem. Tanto a mãe dele era estéril e demorou anos e anos e anos para ter os 2 filhos. Na cabeça dele, quer dizer, na cabeça dele, não está no texto isso é eu pensando na cabeça dele. Na cabeça dele era isso que importava. É claro que aqui tem um outro problema. No momento em que ele faz a preferência para um filho específico, ele também acaba desprezando, digamos assim, os demais, que vão ser tratados como ferramenta de trabalho, porque eles começam a trabalhar junto com o pai. Eles são parte desse trabalho que o pai está desenvolvendo. O Lavan estava achando ótimo, né? Porque teve 12 filhos ali, era braço para trabalhar na lavoura que era mão de obra que não mais. acabava mais. Agora, de novo, o Yaakov repete como arquétipo exatamente a mãe dele. Do mesmo jeito que a mãe dele gostava mais dele, que era o filho mais novo, ele começa a gostar mais do Yosef, que é o filho mais novo. E é isso que fala toda a história lá, de que ele fez uma túnica especial para o filho dele, a túnica listrada e tudo mais. Os irmãos ficam com inveja, né? Os irmãos têm inveja, então tem toda uma tensão ali. A gente não vai entrar na história do Yosef e dos irmãos por hora, porque isso eu acho que dá outro episódio, mas o que eu queria dizer é, depois dos tais 14 anos, quando Yaakov já pagou os 14 anos dele, né? quitou a dívida dele, ele fala pro Lavan, tá na hora aí de eu ir embora.
embora. E o Lavan vai começar a dar uma série de desculpas, do tipo, não, como que você vai levar minhas filhas para longe de mim? Como que você vai levar meus netos para longe de mim? E faz toda uma chantagem. Lavan é a mais idishimame aqui nesse momento, porque ele usa dessa coisa e o Yaakov fica, é verdade, como é que eu vou fazer isso com você? E ele fica lá mais outros tantos anos, que a gente não sabe exatamente quantos são, mas são por ordem de 10 anos, mais ou menos, em que ele fica a mais e continua trabalhando e continua gerando riqueza, mas aí já tem um outro acerto com o Lavan, que existe parte dessa riqueza que eu estou gerando, parte é minha, parte é sua, porque agora já não são mais os 14 anos lá da dívida. Tá tudo ótimo. Yaakov está construindo o tal do patrimônio dele, né? Mas qual é esse patrimônio? Tá tudo junto, depois a gente vê. Aí vai ter todo um conflito até que finalmente o Yaakov fala, não, eu vou embora tal dia, e aí eles acertam, depois de alguma discussão, o que vai ser do Yaakov, o que vai ser do Lavan, enfim, tem os detalhes ali no texto, eu não vou entrar nos detalhes, porque isso não é importante agora. O importante é, o Yaakov finalmente sai para voltar para sua terra, para voltar para a casa dos pais, sai com as 2 esposas, a penca de filhos, com as 2 servas e todo o rebanho que ele adquiriu na casa de Lavan, todo o seu patrimônio, grande. Que é grande agora. E ele sai em direção àquela terra. Em algum momento ele ouve que o Esav, o irmão dele, está vindo na direção dele, junto com ele tem 400 homens, e o que o Yaakov pensa? Na hora? Lascou, ferrou, ele vai me matar porque eu fiz aquele negócio, né? Assim é que ele vai pensar, ele olha para a história lá atrás, ele fala, o meu irmão queria me matar, eu fugi de tudo isso durante 20 e tantos anos, e agora eu tô aqui e ele tá vindo na minha direção com 400 homens. Essa é a notícia que ele tem. E aí o que acontece? Ele resolve, então, mandar uns emissários, separa uns presentes bonitos, separa uns bezerro gordo e tudo mais, né? Uns cabrito bom e tal, umas ovelhas cheias de lã, separa, dá para os emissores e fala assim, fala pro meu irmão que é dele se ele me deixar em paz. Olha a tentativa dele de fazer exatamente a mesma coisa. Comprar do irmão essa é a dinâmica dele o tempo todo. A dinâmica dele ele realmente acredita que tudo é uma questão de negociação, tudo tem seu preço e vai dar certo. E aí o irmão vê aquilo tudo e fala para os emissários, não preciso de nada disso, fala para ele que não preciso de nada disso. Eles voltam, só que ele continua indo na direção dele, né? E aí os emissários voltam e falam para o Yaakov, ele não aceitou de jeito nenhum. Aí o Yaakov divide o acampamento em 2, porque se ele atacar um lado, o outro lado se salva, se atacar o outro lado, o lado 1 se salva. Eu não sei o quanto que isso é real, já que o cara estava vindo com 400 pessoas, então podia ser que ele atacasse os 2 lados, mas enfim, não vamos entrar nessa questão. O fato é que ele está desesperado até que de repente, aí tem toda a história de que ele luta com o anjo e tal. Isso é irrelevante pra gente, porque lembremos, o nosso episódio é sobre as matriarcas. Eu estou só fazendo um detour aqui, estou fazendo um desvio e não estou falando delas nesse instante, mas não, porque eu acho que é importante a gente analisar isso que acontece. Ele desesperado, o Esav continua vindo na direção dele, de repente eles se encontram, e quando eles se encontram, o que o Esav faz? O Esav abraça o Yaakov e dá um beijo nele. Assim é o texto. Os rabinos, influenciados por outras questões e como que eles associaram Esav a outra figura bíblica, e como eles associaram essa figura bíblica ao Império Romano da época deles, que estava perseguindo eles, vão dizer que esse beijo é um beijo de Judas. É um beijo de traição, é um beijo falso, não é um beijo de amor, não confunda. É que nem quando você encontra uma pessoa que você não gosta, ela fala, querida!
É um beijo falso. Os rabinos vão dizer isso. Mas o texto não diz isso. E o texto não dá para você entender nuances, se é falso ou não. Na Bíblia é sempre bem literal, né? A descrição, você não tem muita... Não, eu não sei se é literal, porque não literal, mas justo é um a gente texto estava chapado, falando né? antes, a gente estava falando antes de que pode ter, que existem níveis de linguagem figurada. Mas como o texto é chapado, é como todo texto escrito. Quem dá a ênfase em como foi falado é o leitor, né? É subjetivo. A forma que mas ele falou com raiva. Quem disse isso é o leitor. Mas ele falou com amor. Quem disse isso é o leitor. O autor, enquanto o autor não fala e raivosamente lhe deu um beijo, ou e com muito amor lhe deu um beijo, se o autor não escreve isso, então não dá para saber. Então é tudo subjetivo, é o leitor que vai dar essa ênfase. Pois bem, mas a questão é, o Esav dá um beijo no Yaakov, e em seguida ele pergunta, quem são esses? O Esav pergunta, quem são esses? E o Yaakov responde, são minhas esposas, são meus filhos e tudo mais. Eles batem aquele papo de gente que não se vê há muito tempo. E a vida, como é que tá? Nossa, são os meus sobrinhos, né? São minhas cunhadas. Ele tá conhecendo a família. E aí o Yaakov fala, mas eu te mandei uns presentes, você não quis, mas pode ficar com os presentes. Aí o Esav fala, não, eu não preciso, eu tenho bastante. Aí o Yaakov fala, mas eu tenho tudo, pode ficar. Aí ele fala, então tá bom, se você insiste, eu fico. E leva os presentes e tudo mais e segue o caminho dele. Então eu gosto de ler isso de uma forma completamente diferente do que os rabinos classicamente leram essa história. Para mim, tá claro o seguinte, Yaakov é consumido por uma culpa pelo que ele fez com o irmão. E ele é consumido por anos e anos e anos e anos, e isso expressa no medo dele que ele tem do irmão. O Esav já deixou isso para trás faz tempo. E por que ele deixou para trás? Vamos pensar. O cara comprou a primogenitura, levou a bênção e tudo mais. Ele levou a bênção. Ele recebeu, de fato, os bens e o direito de administração. E fugiu. Então ele, de fato, não administrou nada. Não usou, Quem né? administrou? Esav. Porque fica na prática, o Esav, pais. mesmo não tendo recebido a tal do direito de primogenitura, ele é o cara que ficou lá, ele é o cara que administrou os bens do pai e ele é o cara que acabou recebendo esses bens. De fato, pode não ter sido de direito, mas de fato foi ele. E o Yaakov, que tinha comprado primogenitura e tal, no final, ele fez exatamente o mesmo caminho que o não primogênito faz, de ter que se virar para construir o seu próprio patrimônio. Então, no final, a história é exatamente como devia ser. O Esav é o primogênito do ponto de vista concreto e prático, e o Yaakov não. Mas o que diz a tradição judaica? O que é a tal da compra da primogenitura? É outra primogenitura. Não é uma primogenitura concreta e prática. É uma primogenitura abstrata e espiritual. O Yaakov tem uma primogenitura que é expressa na tal da bênção que ele recebe do anjo, quando o anjo diz que o nome dele não vai ser mais Yaakov, vai ser Israel. E que dele é que finalmente vai sair a tal da descendência prometida a Abraham e prometida a Yitzhak. Então, sim, ele recebe uma primogenitura, mas não é essa primogenitura que ele tinha pensado e nem que a Rivka tinha pensado. É uma outra primogenitura que não tem nada a ver com bens e tudo mais. E por isso que o Esav segue o seu caminho. Depois, mais tarde, a gente vai ler na Torá que chega a notícia que Yitzhak morreu. Aí sim, depois de 20 e tantos anos o Yitzhak morre. E aí esses irmãos se encontram novamente para o sepultamento do pai. E tudo de boa. Nada acontece ali, nenhum tipo de... Yaakov não vai falar, mas veja bem, como eu sou o primogênito por direito, isso tudo que você tem aí é meu. Não. E nem o Esav vai falar, você lembra o que você fez? Pois agora que o pai morreu, eu vou te matar. Eu só não matei antes porque o pai estava vivo. Não, nada disso acontece. Simplesmente a história segue. O Esav é essa figura que, por mais que tivesse raivoso lá no começo, e por mais que realmente tivesse intenções de matar o irmão, e não só tivesse intenções, ele também tinha meios para isso, era forte, era caçador, era tudo mais, ele só não teve a oportunidade, estou falando em linguagem de julgamento criminal, né? Ele tinha meios, ele tinha motivo, mas ele não teve a oportunidade porque o Yaakov fugiu. Só que essa fuga deu também a ele a oportunidade de repensar tudo. Ele trabalhou isso e com o
tempo, ele falou, quer saber, nada disso. A ira dele foi completamente aplacada. Deixa pra lá, né? Enquanto o Yaakov carrega isso o tempo todo. E aí pensar essa figura do Yaakov é uma figura dramática, porque daí ele tem essa culpa. A esposa que ele queria não é dada a ele logo de princípio. No final ele se vê com 14 anos de concreto, com 14 anos de contrato com um sogro que quer extorquir dele o trabalho dele, com duas esposas que brigam entre si, não sei se brigam entre si, mas que têm inveja uma da outra o tempo todo, porque não tem filho, não tem filho, que disponibilizam as duas servas. Aí, de repente, ele ainda, além de ter que trabalhar forçado, ainda carrega a culpa, ainda tem que administrar uma casa que está tendo duas mulheres, né, em conflito, com duas servas que estão no meio do caminho. E ele está cheio de filho e nenhum dos filhos é o filho que ele pensou em um primeiro momento que ele teria. É uma figura muito conturbada nisso tudo. E aí, quando ele briga com o anjo e o anjo fala, você não é mais Yaakov, você vai ser Israel, aí ainda tem uma outra coisa, porque agora tem uma outra personalidade, vamos dizer assim, né? Uma outra identidade que de repente ele recebe. E aí ele não consegue processar tudo da mesma forma que o Esav sim processou tudo, o Yaakov não consegue processar e começa a repetir exatamente o mesmo padrão da mãe dele e do avô, que tinha preferência por um e não por outro, e isso tudo vai se estender na história do Yaakov. A gente um dia fala de Yosef e tudo mais, então não vou dar o spoiler de como eu enxergo a redenção de Yaakov lá no fim da vida dele. Só no fim da vida dele é que ele conseguiu processar tudo isso e muda, e consegue fazer o tikkun dele, o conserto, e ele muda a perspectiva dele e tudo mais. Agora, nisso tudo aí, eu estiquei aqui, vamos voltar lá para as matriarcas. Na hora que chega o dia que Yaakov separou toda a parte do rebanho que era dele e tudo mais, depois de outros tantos anos, porque depois que ele faz o acerto com Lavan, ele ainda fica lá mais um ele tempo, ainda tem que né? trabalhar, porque daí foi o acerto de a partir daqui tal coisa é do teu patrimônio. Então ele ainda fica mais um tempo. Quando vai chegar o dia dele ir, e ele separa tudo, ele sabe que o Lavan vai mais uma vez apelar para ele ficar e tudo mais. Então ele decide fazer no meio da madrugada, ele junta tudo e resolve embalar tudo e tipo, vamos sair daqui. Né? A família toda. Aí tem toda uma história de como que o Lavan acorda e vê que a família inteira foi embora e ele corre atrás dessa família, né? E tem uma história estranha que aparece ali no meio do caminho, que é a Raquel, ela pega os ídolos que estão na casa do pai dela e esconde esses ídolos, ela leva com ela. E aí tem toda uma questão, ela tá levando o ídolo? O que é isso? Ela é idólatra? O que é? Aí vai ter um midrash que quer justificar ela e vai falar, não, ela tá querendo livrar o pai dela da idolatria. Por isso que ela ela limpa a casa dos ídolos. Enfim, não sei o que isso quer dizer exatamente, mas enfim, ela esconde. E aí, quando o Lavan, o pai dela, chega querendo saber o que está acontecendo, ele já percebeu que os ídolos foram roubados, aí ele começa a falar para o Yaakov, você me roubou, você falou que ia levar o que era seu e você me roubou, onde é que estão os meus ídolos? E o Yaakov fala, eu não, que ídolo? Ele não está sabendo nada, está vendido na história. Aí o Yaakov fala, pode revistar as tendas, se achar alguma coisa, ok, mas que eu saiba não tem nada. Só que tem. Então aí o que a Raquel faz? A Raquel bota aquele embrulhinho com os ídolos em cima do colchão e senta em cima desse negócio. E aí, quando o Lavan chega, ela não se levanta e fala, me desculpa, pai, mas é que eu não posso me levantar porque eu tô naqueles dias. Ela evoca o grande card super trunfo, e aqui eu não falo não é nada, enfim, não é pejorativo, não é nada, mas é que na história dela, na construção da história, é esse o trunfo que ela usa. Por quê? Porque naquele momento ela sabe que aquilo é um tabu e que o cara vai simplesmente falar, ei, não quero nem ficar aqui nessa tenda, porque, enfim, por algum motivo, parece que o homem tem medo do sangue menstrual. Continua tendo. 2023 exato, né? nada mudou. O homem que não compra absorvente para a esposa, ou para a mãe, ou para a irmã e tal. Deus me livre de uma coisa dessa. Na hora que ela fala isso, o pai fala, não, então tá bom, e sai da tenda. E nessa ela salvou o Yaakov nessa fuga, porque por algum motivo ela roubou e a gente não tem ideia do porquê que ela pegou esses ídolos, mas ela esconde do melhor jeito, porque o texto
texto dá a entender que ela não está naqueles dias. Ela simplesmente fala isso. Sabendo que ia... o efeito que Sabendo que teria, né? o pai não vai nem revistar a tenda, porque tudo ali agora tá tipo, meu Deus do céu, que horror, tem uma mulher menstruada aqui, e essa tenda toda é um problema agora para mim, eu vou embora. E aí ele deixa eles irem embora e tudo mais, e aí o Lavan não tem mais contato com essa família e desaparece na narrativa bíblica. E o Lavan, no final das contas, é tratado pelo Midrash como um dos caras mais terríveis que teve na história judaica. Não só isso, ele vai aparecer de novo lá no final da Torá, no livro de Dvarim, no livro de Deuteronômio, num resumo do que foi a história judaica. E começa falando assim: um arameu oprimiu meu pai. O arameu é o Lavan, não chama ele nem pelo nome. Um arameu oprimiu meu pai e fez isso, aquilo, e aí conta um resuminho da história de como que isso levou as pessoas a irem para o Egito mais tarde, e de lá Deus nos tirou com um forte braço estendido. E esse resuminho, são 4 ou 5 versos, são os 5 versos que formam a base da Haggadah de Pessach, e que a gente faz a análise de cada um dos psukim sobre isso. E que os rabinos na Haggadah de Pessach vão dizer: Lavan foi pior do que o faraó. Ele é interesseiro, né? O tempo inteiro vai aparecendo olha onde isso. os rabinos levam com isso. ele, né? Não, os rabinos levam, vai falar que ele foi pior que o faraó. Por quê? Porque o faraó quis matar só os homens e ia deixar as meninas viverem no decreto dele. Já o Lavan, ele queria deixar Yaakov e as filhas e a família amarrados ali. E toda essa história, essa epopeia do retorno a Canaã e da ida para o Egito e da libertação para o Egito, simplesmente não existia. Então, o que ele decreta sobre a família é como se ele matasse todo o povo judeu a priori. É uma forçação dos rabinos, mas essa é a forma que eles querem dizer que eles não gostam do Lavan. De jeito nenhum. De jeito nenhum, eles não suportam o Lavan. E então uma das formas que eles dão de falar isso da forma mais cruel possível é dizer que o cara é pior do que o faraó. Claro que a gente pode discutir isso. O faraó vai escravizar um povo inteiro durante 400 anos, um faraó, né? Os faraós vão escravizar um povo durante 400 anos, você olha para isso e fala, ok, isso é pior, né? Agora, o que é pior? Nem permitir que um povo venha à existência, ou é permitir que esse povo venha à existência, mas seja escravizado por 400 anos, ou é um genocídio posterior que seja feito? Eu acho que não tem pior é tudo ruim, ou né? melhor. É tudo ruim e é tudo perspectiva. Os rabinos que estão falando sobre isso, sobre o Lavan, eles não têm a mínima ideia do que vai acontecer no século XX, né? Então realmente são perspectivas completamente diferentes. Mas aí a gente tem todo o trabalho aí dessas matriarcas também, como que garantindo a sobrevivência, a continuidade desse povo que está se iniciando ali naquele momento. Então, desde lá da primeira, só recapitulando e terminando, no primeiro momento a promessa é feita para Abraham, mas no fundo, na entrelinha, a gente começa a perceber que o que Deus está querendo ali naquela narrativa dessa promessa não é necessariamente um filho do Abraão, ou qualquer filho do Abraão, né? O filho do Abraão com a Sara. Então, os dois são escolhidos, os dois são fruto. Quando ele fala que a promessa é para Abraão, ele está considerando o núcleo todo, né? Ele está considerando toda a família. Essas duas figuras. Que essas duas figuras são as figuras que saíram de Ur-Kasdim. Essas duas figuras já são idosas. Essas duas figuras não podem ter filhos. Então, essas duas figuras são a unidade que a gente chama de Abraham. Quando a gente fala Abraham, a gente não está se referindo só à pessoa chamada Abraham, mas ao casal como um todo. Depois, na continuação com Yitzhak e Rivka, não é qualquer pessoa. O Abraham dá instruções. Volta lá para minha terra que eu quero alguém da nossa área. Então, não é qualquer pessoa. Então, tem um subtexto da narrativa dos patriarcas e das matriarcas, que a gente chama tanto de narrativa dos patriarcas, mas tem um subtexto que ele é todo... que é uma pena que seja um subtexto, mas tem que entender o contexto de que o texto, originalmente, é um texto patriarcal. Mas existe esse subtexto das matriarcas, em que, então, qual é a matriarca? A matriarca é também fruto dessa mesma família. E depois a ideia da Rachel e da Leia tem uma tensão aí, porque no final das contas
contas, das duas saem as 12 tribos de Israel, direta e indiretamente, já que tem as duas servas, mas a questão toda da preferência por Yosef gera tensão, mas como eu disse, vai ter lá no final da vida de Yaakov uma redenção, um tikkun que ele faz e que tem a ver com os filhos do Yosef. E ali eu acho que ele conserta o problema lá atrás de quando ele enganou o pai para receber a bênção. E o papel da Raquel em salvar o acampamento e permitir que a família de Yaakov voltasse para a terra de Canaã, de onde ele não deveria ter saído. Exato. Mas se ele não tivesse saído, não tinha conhecido a Raquel e não tinha conhecido a Leia e assim por diante. Muito bem. Não, acho que com isso a gente pode terminar bem o episódio de hoje sobre as matriarcas. Pensando nas indicações do episódio, eu vou recomendar tanto o filme quanto o livro, o Conto da Aia, que é muito bom, assim. O livro, ele é o equivalente à primeira temporada do seriado, e acho que já tem 4 temporadas. Então as outras 3 que foram escritas, elas são fora do livro, elas são uma criação, uma continuação do livro, né? Um spin-off. É um spin-off, isso. É muito interessante e tem uma parte que a gente estava vendo aqui, né? Quando ele fala, Deus abriu o útero de Leia e depois fala, ficou com dó de Raquel e abriu o útero dela. As aias, elas têm uma coisa que quando elas se encontram na rua, o cumprimento que elas se fazem, uma fala, abençoado seja o fruto, e a outra fala que o Senhor o abra, né? Ela, May the Lord open, é a frase, e é isso, né? Então eu acho que é uma coisa super interessante. Nunca tinha passado, antes de fazer esse episódio, de estudar isso mais, né? Não tinha passado pela minha cabeça ainda essa história, mas é muito isso, né? E eles estão vivendo numa teocracia, enfim, a série é muito interessante. O livro também, idem, os dois são igualmente bons. A série, quando chegou na 3ª temporada, eu já achei que não tava mais tão... sei lá, já não tava gostando tanto, eu acabei parando de ver. Mas a 1ª e a 2ª temporada são excelentes e o livro é muito bom e dá pra ver muito essa ideia, esse conceito, né? E aí pensar que talvez neste momento de 5.783, também conhecido aí como 2023, não levar tão a sério exatamente assim ao pé da letra tudo que tá na Bíblia, né? A gente não precisa fazer igual, né? Nem fazer igual e também pensar que... usar seu discernimento, né? Não, e se a gente pensar que toda a tradição judaica é baseada na interpretação, isso quer dizer que lá 2.000 anos atrás os rabinos já estavam pensando, gente, não dá para levar isso aqui ao pé da letra, meu Deus do céu. Exato, então assim... E por isso é preocupante e triste quando a gente vê que existem setores dentro do judaísmo, e aqui eu não estou dando nome de ninguém, e nem de corrente alguma, porque não é corrente necessariamente. São pessoas aqui e ali que vão ter uma abordagem mais fundamentalista e absolutista do texto, quando a própria tradição judaica te disse que não é assim que se lê o texto. O texto é para ser interpretado, o texto é para ser adaptado, repensado, revirado. A Mishnah diz, revira e revira a Torá, porque tudo se encontra nela. Então, revira e revira significa ler de todos os pontos de vista possíveis que você possa ter acesso no seu tempo. Pode ser que tenha coisas que hoje a gente consegue enxergar com a ajuda, seja da arqueologia, da história e de outros conhecimentos, que há 1000 anos não se enxergava. Então, aí vai vir alguém e vai falar assim, mas você está inventando porque você está trazendo... E não sei... Exato, essa é a ideia. Também há 1000 anos os rabinos que estavam escrevendo estavam inventando. Inventando, o que eu estou dizendo estão renovando interpretações. E há 2000 anos eles estavam fazendo isso, porque o texto já era de 1300, o texto já estava velho, já tinha 1300 anos. Então eles já estavam olhando para o texto falando assim, à luz do que eu estou vendo aqui, hoje, na minha realidade, a gente não deve interpretar dessa forma. E assim por diante. A cada geração vai trazer os seus hidushim, as suas novas interpretações. Vão trazer as suas novas formas de ler o texto e de interpretá-lo. Eu acho que isso que é o fundamental em toda essa grande epopeia judaica e
ou da literatura judaica, digamos assim, e da sua interpretação. Você tem mais alguma indicação, Theo, além do discernimento? Não, a minha indicação é a mesma. A minha indicação é a mesma da semana passada, que mas é a mesma, mas não é a mesma. É a continuação daquela. Então, os capítulos até o fim do livro de Bereshit, o fim do livro do Gênesis. Fica aí de recomendação. Leia o livro, depois assista o filme. Não, filme não tem, mas tem novela. Ouça o podcast. Tem a novela. A novela não ficou claro para mim se é uma indicação ou uma desindicação. É uma constatação, ela existe. É uma constatação, ela existe. Ela existe, fizeram. Então fizeram. Tá bom. Tá lá. Sem juízo de valor, só tô falando que tem. É tipo sorvete de chocolate, não emite o juízo de valor, sei que fazem. Ok. Pode ser uma declaração polêmica, eu vou dizer que eu concordo com essa declaração, mas não vou explicar o meu ponto de vista, e você não precisa explicar o seu, a não ser offline depois porque agora eu quero entender isso aí. Perfeito. Muito bem. Então, com isso, a gente termina o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com. Nosso Instagram, @toracomfritas. Também podem nos seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram por @alusanto, e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Eu não gosto de sorvete de chocolate.